estamos aqui para mais um videocast de Pretty Little Liars, dos episódios 4:11, Bring Down the Hole e 4:12, Now You See Me, Now You Don't. Como vocês podem ver, hoje eu tô um pouquinho caracterizada, assim. Sorte minha que tinha um casaco vermelho, isso facilitou muito a minha caracterização, né? Mas ok, então eu estou de red coat hoje e eu fiz um pequeno quadro, assim, com as coisas mais importantes que a gente tem pra ver desses últimos 2 episódios. Então vamos começar falando do episódio 4, do 4:11, né? Bring Down the Hole. O que foi que a gente pegou desse episódio de especial que pode nos ajudar a entender as coisas que foram mostradas na Summer Finale, que foi o 4:12. Vamos lá! Bom, no episódio 4:11 a gente ainda estava bastante em foco com a questão da morte do William e da Ashley Merrin tá presa, né? Mas o que aconteceu? Apareceu então o Travis, que foi um cara que aparentemente viu as coisas lá que tinham acontecido no lago, e ele viu a Ashley saindo enquanto o Wilden ainda estava vivo, ou seja, ela, segundo ele, a Ashley não poderia ser uma suspeita do crime, porque ela saiu lá antes de ele ser morto, ele foi uma testemunha, né? Então esse Travis, início, ele estava com um pouco de receio de contar isso pra polícia, porque parece que a família dele não era muito amiga do Wilden, né? Que o pai dele, o Wilden, já tinham tido um certo desentendimento. Aparentemente todas as pessoas em Rosewood tiveram um desentendimento com o Wilden. Não é tu, tá, Wilden, é o outro Wilden. Ele tava com receio de contar isso, mas no final ele é aquele cara que resolve que quer fazer a coisa certa, daí ele procura a Hannah, e daí no início a Hannah fica achando que ele é, sei lá, tipo um stalker, mas aí depois ele conta pra polícia, e isso foi bem legal, porque daí então a Ashley conseguiu ser solta do caso. Outra coisa que ficou em evidência nesse episódio foi que o Toby continua sendo altamente chantageado pela A, né? A colocou um CD no carro dele. Ai, gente, como a A é romântica, coloca um CD de músicas no carro do Toby. Não, tá, mas enfim, colocou um CD com uma música lá que era a mãe dele, que cantava, que tocava e etc. E aí o Toby continuou ficando atrás do Dr. Palmer, né? Só que daí ele não conseguia mais falar com ele, afinal o cara tá internado num instituto pra idosos e pessoas com problemas psiquiátricos e tal, então não é tão fácil assim ele falar com o cara toda hora. Então não tava mais deixando ele falar com o cara, afinal ele já foi lá várias vezes e tava de repente atrapalhando o velho, enfim, a ficar na paz lá que ele precisa. Mas aí então mandou uma foto de um antigo carro desse cara, e daí o Toby foi atrás, o que foi uma coisa bem burra, porque o Toby é bem esperto, ele já inclusive foi inserido no time A, então tipo, tava meio na cara que aquilo era uma armação, e daí quando ele chegou no carro a polícia também tava chegando, obviamente, porque a A mandou a polícia pra lá, e daí o Caleb consegue ajudar ele a sair, e no fim não acontece nada, mas enfim, o que a gente tem pra ver é que o Toby ainda continua completamente envolvido nessa história. É nesse episódio então que a gente realmente é confirmado sobre o envolvimento da Cissy em toda essa armação louca que tem acontecido, né? Então no início, assim, tinham várias pessoas que estavam duvidando do fato da Cissy ser a Red Coat, né? Porque tava muito óbvio, porque todas as coisas estavam indicando pra ela, e quando o PLL começa a indicar muito uma coisa, geralmente porque vai ser uma trollagem e vai ser outra. Mas acontece que foi um pouco isso, tava tão óbvio porque na verdade não era a única Red Coat, a Cissy, né? Tinha outra, mas a gente vai ver isso depois, quando a gente falar do episódio 4:12. Mas o que a gente tem pra falar agora é que, tipo, a Cissy, ela é completamente louca, desmiolada, então, tipo, não é à toa que a mãe da Ellie não gostava que elas andassem juntas, porque a Cissy era completamente maluca. Uma das coisas que eu tava pensando era que vocês lembram naquele episódio lá da 3ª temporada que a Cissy diz que vai ajudar a Spencer a entrar na faculdade, etc, e pega uma aplicação, elas vão na festa, e daí a Cissy entrega o documento pra uma pessoa numa festa que ninguém viu quem era a pessoa, ninguém garante que ela foi entregue, daí a Spencer recebe um e-mail da UPenn falando que ela tinha uma resposta positiva e tal, só que depois a Spencer foi negada na faculdade. Então toda essa loucura aí pode ter sido da Cissy querendo atrapalhar a vida da Spencer, etc, por causa que ela tem alguma relação com a Alison e do que aconteceu, sobre ela ter sido expulsa, essas coisas. Então a Cissy é maluca e desocupada, porque vamos partir do princípio que ela tava parada atrás de uma porta ouvindo uma conversa do Ezra e da Arya. Então a pessoa assim tem que ter tempo, né, pra ser stalker nesse nível. Mas no outro episódio nós descobrimos que a Cissy também tinha interesse financeiro, e que ela estava recebendo uma carta de pagamento pra fazer essas coisas. Mas a gente fala disso também agora quando a gente entrar no próximo episódio. O que mais a gente tem pra falar desse, que foi uma coisa que eu achei bem interessante, bem importante, que foi aquele flashback da Emily e da Alison no quarto dela. No caso, o que acontece? A Alison tava falando pra Emily que ela deveria terminar com o Ben, né, que era o cara que a Emily namorava na época. E daí a Emily tava dizendo que ela achava que não precisava terminar com ele, etc. Ou que ela tinha medo de deixar ele triste, etc. Aquelas coisas que o Ben era um cara legal, enfim. E daí o que a Alison disse? Que no caso ela poderia terminar pela Emily com o Ben, porque ela já tinha feito isso pra outra amiga dela, que daí o cara tinha colocado uma arma na cabeça dela.
E daí não ficou especificado quem é, mas eu acho que fica bem claro que ela tava falando da Cici e do Wilden, né? No caso, porque a Cici também tava começando a namorar o irmão dela, então acho que ela foi lá terminar com o Wilden pela Cici, porque a Cici tava com medo, etc, não sei. E daí o Wilden pode ter sido esse cara que colocou a arma na cabeça da Ellie, que ela tava falando, então acho que isso faz um certo sentido, assim, né? Que é uma das partes iniciais dessa grande confusão que agora tá começando a se encaixar aos pouquinhos. Então por isso que eu coloquei aqui no quadro que a Cici, né, tava com o Wilden e com o Jason, que isso pode ter sido essa primeira situação que a Ellie tava falando pra Emily, e que a Emily só conseguiu juntar e fazer a ponte, conectar as coisas, agora que ela já tava sabendo dessas outras partes da história, porque na época ela não entendeu e ficou inclusive assustada que alguém tinha uma arma no colégio, e daí a Alice disse que não, que essa pessoa não ia mais no Rosewood High, então faz mais sentido ainda de ter sido o Wilden. Bom, falar me dá calor, então eu cansei de brincar de Red Coat, voltei a ser eu mesma com uma blusinha branca, enfim. O episódio 412 começa então com a Cici como a principal suspeita do assassinato do Wilden, porque fazem um retrato falado dela, tem inclusive na televisão, as meninas estão assistindo, etc. Então, não ficou realmente certo que ela, a gente não pode ter certeza disso, que realmente foi ela que matou o Wilden, mas ao que tudo indica, sim, foi ela que matou o Wilden. Bom, agora sim, então vamos falar dessa função das Red Coats e das duas Red Coats, ou se a gente considerar pseudônimos, são quase 3, né? Que é isso que eu coloquei aqui. Então, a primeira Red Coat que a gente conhece, quem é? É a Vivian Darkbloom, vocês lembram? Lá na outra temporada, tinha essa história da Vivian Darkbloom, que era quando a Ellie colocava o cabelo escuro e se vestia com aquela capa vermelha pra tentar descobrir quem era a Ae. Por quê? Porque a Alyson foi a primeira das Liars a ser chantageada pela Ae e a ser ameaçada e a receber aquelas mensagens, e ela começou a se vestir de Red Coat, então, e atender por um outro nome, pra tentar descobrir quem era essa pessoa que tava fazendo toda essa função aí com ela. Então, por que a gente descobre? Que depois que a Alyson some por causa da suposta morte dela, o que fica claro, assim, com base no que a gente ficou sabendo nos últimos episódios, foi que a Alyson continuou vestida de Red Coat, só que agora as pessoas achavam que ela tava morta, mas enfim, ela continuou usando a capa vermelha e de algumas formas tentava proteger ou afastar as meninas do perigo, né? Só que o que acontece? Então o chefão do Team A, que provavelmente já era a pessoa que estava chantageando a Alyson, que até onde a gente sabe pode ser o Ezra, o que aconteceu? Ele queria que as meninas pensassem, então, e se confundissem que a Red Coat era a chefe de tudo, não alguém que estava ajudando elas. Então provavelmente ele pagou a Cici pra se vestir de Red Coat, a perseguir as meninas e dar indícios então de que ela era do mal. Então por isso que a gente tem a Red Coat como sendo a Vivian Darkbloom, em seguida a Alyson, né, depois que a gente achava que ela estava morta, e então a Cici. A Cici, no caso, ela foi realmente só pra confundir. Por isso que nessa história da Red Coat sempre tinha algumas coisas que eram contraditórias, porque na verdade sempre tiveram duas. Isso se confirma mais ainda nesse episódio, quando elas já estão lá em Ravenswood, e o que acontece? A Emily some. A gente sabe por alguns flashbacks, etc., que a Emily era um pouco uma das preferidas da Ellie, né, uma das Liars preferidas. Então ela fica meio que enlouquecida quando vê que a Emily tá correndo perigo. Então o que ela faz? Ela aparece de propósito vestindo a Red Coat pra propositalmente ser vista pelas meninas pra conseguir levar elas até lá onde a Emily tava quase sendo cerrada. Daí as meninas chegam lá e daí elas realmente se dão conta que tem duas Red Coats. Então a Spencer começa a seguir uma, que é a Alyson, que vai lá pro covil onde ela acha tudo que tá acontecendo. E então depois... E a Arya vai seguir a outra Red Coat. Lá ela vê que a Cici delas lutam, então daí a gente vê que as aulas da Arya com o Jake serviram pra alguma coisa que não seja beijar outro professor, né? Mas enfim, elas lutam, daí a Cici cai, daí a Arya tenta puxar ela, não consegue, e ela cai lá de, sei lá, que altura, deve ter aqui uns 2, 3 metros, eu imagino. Daí ela cai daquela altura, elas correm lá pra baixo, aí a Cici tá, tipo, desmaiada, daí elas acham que, sei lá, que mataram a mulher, ou que ela tá desacordada, enfim, daí elas se juntam num cantinho pra discutir o que tá acontecendo, e hey, a Cici sumiu! Né? Porque isso é uma das coisas que, assim, eu fico pensando o que diabos passa na cabeça de um produtor quando ele coloca uma cena como aquelas. É tipo assim, ó, eu tô aqui olhando pra câmera, tem uma pessoa aqui do meu lado, ela levanta, vai embora e eu não vejo, porque aparentemente a minha visão periférica não serve pra nada. Eu adorei o episódio, tirando esta cena maldita que faz eu querer pegar o computador e bater na minha cabeça até ter traumatismo craniano, porque, sei lá, quando eu vejo esse tipo de cena, às vezes eu fico pensando assim... Se o cara que produz a série pensa que eu sou burra o suficiente pra acreditar naquilo, mas ok. A não ser, é claro, que a gente esteja contando que o PLL esteja fazendo um crossover com Heroes. Vocês lembram de Heroes, aquela série que as pessoas tinham superpoderes e tal? Então daí faria sentido, porque daí ela poderia, sei lá, ficar invisível e sumir. De outro caso,
meio ridículo ela ter se levantado e saído caminhando, sendo que aquilo era um lugar amplo e aberto e ela teria que não só assumir dali, ela teria que caminhar até uma porta. Então, no mínimo, quando elas teriam olhado de novo, teriam visto ela caminhando, ela saindo, mas não, ela simplesmente sumiu. Então, ok. Bom, daí nesse meio tempo, as meninas vão lá pro tal do covil da EI, fuxicam em tudo e descobrem que, então, a EI era realmente muito mais tecnológica e tinha todas umas coisas, assim, tipo, formas de burlar os sistemas de segurança, ler as câmeras e tal. Então, por isso que a EI tava sempre em todos os lugares, sabendo tudo o que estava acontecendo, que é uma muito mais sofisticada do que a Mona era, que a Mona ficava lá naquele trailerzinho dela, e tinha ajuda do Lucas pra ver o que as meninas estavam fazendo e tal. A EI de agora, que é o Ezra no caso, ele é realmente foda, digamos assim. Ele tem tudo arquitetado, ele tinha linhas do tempo com tudo que as meninas faziam, né? Então aí fica um monte de questões, assim, né? De como que ele conseguiu montar tudo aquilo, desde quando ele tá fazendo isso. Então acho que isso são coisas que realmente vão fazer a temporada 4B, né, que é essa segunda fase, ser bem interessante, porque a gente teve várias respostas nessa Summer Finale que a gente tava esperando desde, sei lá, desde a primeira temporada. Então eu acho que agora vai se marcar uma nova fase da série, porque agora tiveram muitas revelações tensas que fazem com que a série vai ter que realmente mudar a forma como a trama está sendo contada, porque as partes principais, que eram os mistérios que tinham sido dados lá na primeira temporada, eles basicamente foram paradigmas quebrados agora, né? Então, tipo, a gente ficou sabendo que praticamente certo que a Addison tá viva, né? Que o Ezra é a EI, que a Cici era outra Redcoat, que a Mona, na verdade, só se inseriu no jogo, assim, quase que por engano, porque na verdade ela não tem importância quase nenhuma pra essa história do time EI, né? Então, ok. Daí depois as meninas encontram a senhora Greenwald, que é aquela que era dona lá da casa da fraternidade, que a Emily e a Spencer visitaram uns episódios atrás. Então, o que ela acontece? Ela ficou sabendo que contou pras meninas, no caso, que sim, era a Alyson que ligava pra ter telefone naquela casa bizarra pra falar com ela, porque a Alyson confiava nela por algum motivo, né? Porque, então ela tava ajudando a Alyson a se esconder dessa pessoa que tava chantageando ela. Daí um dia ela teve um mau pressentimento, no caso a senhora Greenwald, e ela foi até Rosewood, foi na casa da Ellie, e daí viu a Ellie enterrada, viva, com a mão pra fora, e, tipo, lutando pela vida, e foi ela que salvou a Alyson. Só que depois ela levou a Alyson no hospital, e quando ela desceu do carro para chamar as pessoas, os médicos no caso, para tirar a Alyson do carro, ela sumiu, e daí ela realmente não ficou sabendo mais o que estava acontecendo. Mas tudo indica que a Ellie tá esse tempo todo em Ravenswood, e então a senhora Greenwald fica dizendo que ela tem que ir embora, as meninas têm que ir embora, pra não colocarem a Ellie mais em perigo do que ela já tá. O que nos leva a crer que provavelmente o Ezra, que é a Big A, sabe que a Alyson tá viva, e é mais ou menos assim que termina o episódio, né? Nos deixando assim em aberto. Qual vai ser as atitudes do Ezra agora que ele viu que as meninas reviraram todo o covil dele, que estão chegando cada vez mais próximos de descobrir que é ele que está envolvido com tudo isso, e que a Alyson tá praticamente viva, que agora as meninas têm que achar ela e fica nessa dúvida de quando que ela vai aparecer na série. Eu acho que, então, como eu falei, isso vai ser uma mudança pra série, e eu tô bem ansiosa, acho que vai... acho que a série vai dar, tipo, uma revigorada, assim, porque todas aquelas coisas que a gente ficava, é muita enrolação, é muita coisa, tá ficando repetitivo, agora vai dar uma renovada e vai mudar. Eu acho que a gente vai voltar a ter toda aquela empolgação que se tinha com a primeira temporada, quando as coisas eram todas novas, e a gente tá voltando a trazer personagens que eram já essenciais lá na primeira temporada, como, por exemplo, o Ezra, no caso, que tá desde a primeira temporada, que daí ficou alguns episódios off, assim, sempre parecendo que ele tava não fazendo nada na série, a não ser seu namorado da área, né? A gente viu que não, que agora ele tem uma função realmente bacana, né, na série. Muita gente que shippa a Ezra ficou decepcionado. Bom, vocês sabem que eu shippo a Ezra, mas eu gostei bastante do Ezra CIA, porque eu acho que isso dá realmente uma coisa de surpresa na série. Já tinham várias teorias desde lá da primeira temporada que mostram indícios que ele poderia ser esse. Se vocês quiserem, é só vocês procurarem no Tumblr ou em qualquer outros fansites, assim, já postaram bastantes teorias sobre isso, e cenas e evidências de por que ele poderia ser ela. A ele, no caso. Então a gente vai voltar a ver envolvimentos com o Ren, que também teve foco lá nas primeiras temporadas, com a Melissa. Então eu acho que, assim, se PLL inserir um monte de personagem que não servia pra nada às vezes nesse monte de temporada, a gente vai retomar agora esses primeiros personagens e começar a ver o envolvimento inicial das coisas. Então eu tô bem ansiosa pra ver o que vai acontecer. O episódio de Halloween, que vai ser agora no dia 22 de outubro, acho que já pode trazer algumas dessas respostas pra gente, pouquinhas, assim, já que o episódio de Halloween, ele é um especial, ele não é, tipo,
ele não ocorre enquanto a série tá de fato em andamento, ele tipo é perdido no meio do hiato, né? Então vamos ver o que ele vai nos trazer. E ficam as perguntas de o que diabos aconteceu com a Mona, né? Que a gente ainda não ficou sabendo o que aconteceu com ela, se ela tá correndo perigo e etc, já que a EA disse que se elas não acharem a Mona antes da polícia, podem achar que foram elas que mataram a Mona, então ficou essa pergunta aí. Fica acontecendo também o que vai acontecer com a história do Caleb, da mãe dele, a história do Caleb, da mãe dele, a história do Caleb, da mãe dele, a história do Caleb, da mãe dele. A gente ainda não sabe de que forma tudo isso está envolvido com essa outra parte da história da A, né? E também o Caleb, esse não ia ser um episódio que ele ia sumir, que ele ia ir pra Ravenswood de vez. E tipo, tá, pareceu aquela cena aleatória dele pegando o ônibus, mas teoricamente ele tava indo só pra ajudar as meninas, né? Então, como agora que eles vão fazer ele ficar lá e não voltar mais pra Rosewood? Né? Então, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver que tipo de respostas a gente vai ter no especial de Halloween, senão em janeiro a gente volta com um episódio 414 e com uma parte 4B da temporada, que parece que vai ser bem interessante. Então é isso, pessoal, muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Se vocês quiserem debater um pouquinho mais sobre o episódio, vocês podem me seguir no Twitter, que é @feshine, no Facebook, que é facebook.com/fernandashine08. E também vocês podem acessar o alodesfocado.com.br para nesse ato de PLL vocês poderem ainda ver várias outras reviews de várias outras séries. Então muito obrigada, até a próxima!